Vocês tinham a opção de ter Bolsonaro com Haddad, com Paulo Guedes, e vocês escolheram Lula com Haddad? Eu queria falar com vocês sobre um negócio, não estava na minha pauta original não, mas quando você trouxe, eu tô vendo um clima, a gente fica aqui nos Estados Unidos, né, não pode ir pro Brasil, então o termômetro da gente é muito rede social, e é um termômetro com certas dificuldades, porque existe, claro, uma certa bolha. Mas eu tô vendo vi até a Dora Kramer fazendo um tweet esses dias, eu leio muito as coisas de esquerda, né, mas até a Dora Kramer, que é bem do establishment, falando, você vê o cara da associação do agro, sentando, dizendo que não tem diálogo com o governo Lula, aí vê a Dora Kramer falando, quando empresário começa a brigar com o governo, e você sabe disso que você tem, Mário, que você tem família de empresário, né? Quando o empresário começa a brigar com o governo, é sinal que o governo está meio que acabando. E eu tenho visto as pessoas falando, não, cuidado, porque o Alckmin vai entrar, e etc, etc. Vocês estão sentindo um certo climinha de meio que já deu pro Lula, ou você acha que isso é ejaculação? Total o quê? Ejaculação precoce? Não. Existe... Vamos lá. Posso dar três casos atrás aqui? Você faz de conta que você tá no seu programa. Tá bom. Então, o que acontece? O Bolsonaro, ele foi eleito pelos seus apoiadores, mas também por aqueles que queriam uma mudança no Brasil, que não necessariamente eram seus apoiadores. Essa coalizão foi responsável pela eleição do Bolsonaro. Correto. Não foram só os bolsonaristas. Eu não uso nem o termo bolsonarista porque é um termo de esquerda. Né? Eu não considero o bolsonarismo como... Mas tem bolsonarista. Eu digo que o bolsonarista... Não. Eu vou dizer por quê. Eu digo assim, e você vai concordar comigo, eu acho. Ah. Eu digo que o bolsonarista é aquele cuja opinião depende da opinião do Bolsonaro. Então o Bolsonaro decide qual é a opinião do cara. E a gente tem visto isso nos últimos dias. Bolsonaro é manifestação. Bolsonaro é contra a manifestação. Aí os verdadeiros bolsonaristas, às vezes muita gente quer puxar o saco do Bolsonaro. Isso que eu ia falar agora. Porque assim, puxar saco não tem como ser um grupo, né? O termo bolsonarista foi usado para pegar todo o apoiador do Bolsonaro, toda aquela pessoa, sobretudo aquele que entende aquilo que o Olavo falou sobre política se faz com pessoas e meios, e não com ideias, né? Que é aquele... O Olavo explicou isso muito bem. Não adianta você querer uma ideia de conservadorismo, uma ideia de liberdade assinando papéis ou nomeando pessoas. Ideias não assinam nada, quem assina são pessoas. Então, desde que você entende que a popularidade do Bolsonaro e tudo que ele conquistou como político, o apoio que ele consegue da população, eles querem chamar de bolsonarista todo aquele que quer o Bolsonaro no poder. Só que isso é um equívoco, porque o termo é usado para poder carimbar as pessoas e fazer com que você vire quase como um assessor de imprensa do Bolsonaro. Mas tem os assessores de imprensa do Bolsonaro? Sim, tem os assessores de imprensa. Tem, né? Tem. A galera que se o Bolsonaro... Por isso eu sempre digo o seguinte... se você criticar, se você falar alguma coisa, você não é bem-vindo. Não é que você não é bem-vindo, você é linchado. Sim. Aí tem a galerinha... Por exemplo, a minha conta nova, ela foi imediatamente seguida pelo Eduardo Bolsonaro. E aí o Eduardo é o cara mais... Não, o Eduardo é gente boa pra caralho. Eduardo é o cara mas aí mais essa galera nunca me encheu o saco, nunca. Então, nunca teve uma encheção de saco. Aí essa galera que você tá falando, por exemplo, foi imediatamente falou assim, eu não vou seguir não, porque ele é contra o Bolsonaro. Aí eu tô... Quem que fala com o Bolsonaro no WhatsApp? Essa pessoa ou eu? Eu não posso mais falar. A Polícia Federal, o Alexandre de Moraes decidiu que eu não posso mais conversar com o Bolsonaro, que a gente tá cagando pra Polícia Federal, manda a Polícia Federal tomar no cu, tô nem aí. Então, assim, aí... Claramente. Enfim, o Bolsonaro, ele precisa desse apoio e tem esse apoio orgânico, apoio real, pessoas que entendem que ele é um ser humano, que ele tem limites, que tem coisas que ele pode fazer, tem coisas que ele não pode fazer. E a imprensa coloca esse termo para ser utilizado, e o próprio Bolsonaro, eu estava presente na palestra dele em Orlando, quando ele falou assim, não usem esse termo, porque vocês não estão atrás de uma pessoa, vocês estão atrás da liberdade do país. Isso está... estava junto. Você estava lá também. A gente estava junto. Está gravado. Tá? Está gravado e o pessoal ainda insiste em usar o termo. Então, dito isso, o Bolsonaro foi eleito por uma coalizão de interesses das pessoas que queriam o Brasil de volta, interesse das pessoas que entendiam a necessidade de ter o Bolsonaro no poder, e aqueles que realmente são verdadeiros idiotas, eu não tenho como colocar de outra maneira, que é aquela galerinha da Faria Lima, galerinha dos bancos, as pessoas que
grandes fortunas e que estão linkadas diretamente com contratos com o governo. Esse pessoalzinho acha que o Brasil pode ser... O eleitor do Estadão. É o eleitor do Estadão. Muita gente dessas pessoas foram pessoas que votaram no Bolsonaro só por causa do Guedes também. Não por causa do Bolsonaro. Ah, mas se tem o Guedes lá, tá tranquilo. Se não fosse o Guedes, muitos desses não iam votar no Bolsonaro de qualquer jeito. Na Faria Lima. Mas os caras, eu fico impressionado porque esses caras são tão estúpidos. Eu tava vendo até o Stuberg, que é o cara que é o grande gestor do Fundo Verde, o cara que é o símbolo dessa indústria, dessa mentalidade Faria Lima, ele com arrependimento. Eu falo assim, vocês tinham a opção de ter Bolsonaro com Haddad, com Paulo Guedes, e vocês escolheram Lula com Haddad? Não pode ser só burrice um troço. Não, eu também acho. Eu acho que tem que ser. Alguns deles são. Não, como você sabe, na época do governo Lula, né, e um dos motivos, né, que dizem que o pessoal saiu do PT, porque o PT começou a fazer associação com grandes bancos. Começou a ter amizades nos grandes bancos, fazer negócio e é o crony capitalism. Crony capitalism, né? Até aqui nos Estados Unidos. Que é o grande Estado em parceria com um grande negócio. Não é que são pró-negócio, porque os pequenos bancos estão lascados numa situação dessa. Os grandes bancos vão usar o governo para afundar qualquer chance de ter uma competição e um crescimento dos pequenos bancos. E o PT se associou completamente com os grandes bancos. Então, muitos desses que, né, que nem você falou, votou Lula Haddad, alguns são otários, com certeza, mas muitos deles é porque já estavam alinhados com o Lula antes do impeachment da Dilma, certo? Então tem esse lado também, que essas pessoas são mau caráter mesmo, são criminosos. Mas, Alan, você estava falando sobre essas pessoas. Então, você acha que essas pessoas estão que é o establishment? É o braço financeiro e de poder do establishment. Você acha que já deu para essas pessoas? Então, eles estão começando a entender que tudo aquilo que eles acusavam o Bolsonaro, ou tudo aquilo que eles reclamavam do Bolsonaro, não era, mesmo que fosse real ou fictício, a reclamação dessas pessoas, né, uma reclamação real ou uma reclamação fictícia, eles estão começando a ver que essas reclamações não eram nada em comparação com a porcaria que virou tudo no Brasil, graças ao Lula e à equipe dele. Então, essas pessoas, como você bem disse, eleitor de Estadão, eleitor até da Folha de São Paulo, o cara que ainda vê com algum tipo de glória o nome dele num jornal impresso, sendo bem falado ali, o cara que tem medo de ver o nome dele sendo mal falado no jornal. E esse tipo de perfil na sociedade, é óbvio que ele não é numericamente maior, mas ele tem mais meios de ação, ele tem mais dinheiro, tem presença na classe falante, como por exemplo nas rádios, ele se sente representado por uma boçal na Globo News falando alguma coisa, ele fala assim, eu penso mais ou menos dessa maneira também. É o cara que gosta de, o Bozo, o Bozo. Ele acha legal essas porra, mas e ele não se dá conta que é o país dele que tá, é o país dele que tá se ferrando. Ele não entende que o Eduardo Bolsonaro fez um vídeo excelente, um vídeo do fundo do coração. Você percebe que o Eduardo tem uma sinceridade muito grande ao falar o que ele disse ali, e é bem direto. Você consegue perceber que não é como um político profissional. Ele tá falando, galera, se a gente ficar procurando o político perfeito ou a pessoa perfeita, pegando coisas históricas, é hora de coalizão pra gente combater um inimigo comum. E essa galerinha que falava assim, não, talvez o Bolsonaro e Lula é a mesma coisa. Isentosfera. A isentosfera? Exato. E aí eles estão começando a ver o que agora, Paulo? Eles estão percebendo que a ideia deles de política, de país, etc., vai tudo por água abaixo, porque eles pensavam que o Brasil continuaria caminhando e esse conflito direita e esquerda iria ser jogado para debaixo do tapete, o tal do tecnicismo, e iria vencer. Sabe aquele discurso, nós precisamos eleger pessoas para fazer uma boa administração da coisa pública? Que a gente sabe. Tarcísio. É o Tarcísio. Exato. São os generais todos acreditam nisso, não? O importante é uma gestão técnica. O que é por isso que são chamados de positivismo, que é isso, a ideia do positivismo. Uhum. A ideia do positivismo é justamente essa. A tecnocracia. Exatamente isso, a tecnocracia, esse pessoal que acha que esse negócio é antiquado. Não tem esse negócio mais de direita e esquerda. O que é isso? Você acha que o Lula é comunista? Não, lógico que não. O Lula não é comunista, não. Ele esqueceu isso depois da União Soviética.
Essa gente. Mas, ó, gente que fala que o Lula não é comunista. E essa gente tá de saco cheio do... Então, mas não é só essa galera. Tem mais. Por exemplo, eu me lembro muito bem de ouvir da boca de algumas pessoas, que eu não preciso citar o nome, porque são pessoas de gente boa e talvez a audiência não vai entender. Mas pessoas que falavam assim, não, o Lula não é comunista. O Lula é só um ladrãozinho. Ok? E essas pessoas, elas não são, tipo, o perfil só do Tarcísio, o perfil só do Guedes. Eles realmente não entenderam que o comunismo é isso aí que eles estão vendo. Existe uma tese, e eu posso falar aqui, porque eu adoro ele, mas o próprio Fiuza, que eu adoro, acho um gênio. Eu tinha evitado falar Era você que estava pensando no próprio Fiuza? Porque o Fiuza é um grande homem, né? Não, eu tô querendo destruir a ideia e não a pessoa. Não, mas não tem como destruir, não tem nada de errado. Não, é só pra audiência entender. Não tem nada de errado o cara acreditar nisso, embora a tese esteja errada. A tese está errada, mas o Fiuza é um gênio e muita gente defende esse negócio, não tem ideologia. Por que eles falam isso? Porque no final das contas, esse é sim um grande esquema para bater a carteira dos outros. O Dinesh de Souza fala isso, que o liberalismo, né, a esquerda americana, o Partido Democrata, nada mais é do que um grande esquema de bater a carteira dos outros. Onde essa casta, e a gente tá vendo isso com esse negócio do arroz, né? Vocês estão acompanhando o negócio do arroz? Existiram, né? Existiram, mas é que assim, é como se você tivesse encontrado um rato no canto da sua cozinha. Não, mas não, no final, o negócio é o Ratatouille. Você lembra do Ratatouille? Sim. Que os ratos ficavam tudo, que tinham milhões de ratos em cima. É uma das melhores atrações lá no Epcot. Não sei se você já foi, tem que ir lá por trás. Foi. Não, mas o desenho era isso, né? Começa no desenho, o nego vê lá o Remy, que é o ratinho, roubando um queijo, mas lá em cima estão todos... Eu acho, obviamente, isso é uma genialidade metafórica. Lá em cima estão todos os ratos. Então pegaram o ratinho roubando arroz ali. Mas em tempos idos, eles não teriam dado um passo atrás. Mas eles só deram um passo atrás, a gente vai falar aqui sobre isso. Porque a situação deles está ruim. Eles estão com medo de perder. O PT tem medo do Congresso, sabe por quê? O PT tá com medo do Congresso e estão perdendo no Congresso direto. Eu cantei essa pedra quando o Dirceu começou a falar do retorno dele ao Congresso. Por que o Dirceu quer retornar ao Congresso? Não precisa, né? Ele já tem poder. Pra fazer jogada lá dentro. Não, porque ele quer a presidência da Câmara. O PT entendeu que para fazer o que eles querem, ou seja, Venezuela total e absolutamente, né? Eles precisam da presidência da Câmara. Por mais que o Lira não seja nosso, também não é deles. Sim. Porque o Lira pode ir o Lira pode ceder à pressão de partidos ou de políticos ou até da massa para poder encher a própria bola dele. Como fez em 2016? Quem fez isso em 2016? O Eduardo Cunha. Exatamente. E o Senado. Então, o Eduardo Cunha e o Lira são de perfis parecidos. São. E o Dirceu sabe disso. O Dirceu está com receio disso. Ele falou abertamente. No encontro que o Dirceu teve com um setor do PT, eles têm setores ali embaixo, né? Sim. Um setor que inclusive estava contra a candidatura do Boulos. Sabe qual era a narrativa do Dirceu? Boulos para São Paulo pode ressuscitar o fantasma que a direita cria sobre nós. Eles falaram isso. Uhum. Ou seja, eles entenderam que se os apoiadores do Bolsonaro ficarem tão certos, que isso vai despertar, inclusive esses idiotas e burros do mercado, fudeu pra gente.